Olá, pessoal. Estamos começando mais um episódio do nosso DigaCast. Hoje vamos falar sobre um tema que está extremamente em alta e muito importante, que são as ameaças e vulnerabilidades da inteligência artificial generativa. E convidei para essa conversa, para nos dar aí umas experiências também, um amigo meu que tem muita experiência, mais de 20 anos nesta área de segurança da informação, Ramsés Santos Silva. Seja bem-vindo, obrigado pelo convite. Éder, obrigado, cara. Prazer estar aqui contigo. Não vou revelar aí há quanto tempo a gente já se conhece, para a gente não ficar prejudicado aqui na idade, né? Mas é um prazer, esse é um tema, né, que eu gosto muito de falar. Hoje em dia parece que se a gente não botar um rótulo de inteligência artificial nos nossos produtos ou naquilo que a gente está fazendo, parece que a gente está de fora do mercado, porque realmente foi uma revolução, né? Quando a gente aplica a inteligência artificial nos negócios de forma adequada, ele realmente traz muita eficiência, traz uma melhoria muito grande nos serviços, a gente sabe disso, mas a gente tem uma série de desafios que a gente precisa estar de olho também na hora de adotá-lo de forma corporativa, e esse é um debate que ainda vai muito longe, né? Então, acho que a gente vai poder aqui hoje conversar um pouquinho das oportunidades e aquilo que a gente tem que se preocupar em relação às ameaças que estão associadas aí e à mudança que é diária, né? Diária. E cada dia a gente recebe aí novas ferramentas, novas soluções que são capazes de fazer coisas que a gente não imaginava, né? Então, vamos iniciar falando de uma solução, de uma ferramenta, né, ou ferramentas de inteligência artificial que possibilitam geração de imagem com voz similar ao original, né, que são as deepfakes. Né? No atendimento ao cliente, isso pode gerar brechas, né, fraudes e muita confusão. Né? Como as empresas, Ramsés, podem manter a confiança, né, nas interações com os clientes, usando essas tecnologias, né, dentro dessa nova realidade que a gente vive hoje com as IAs. Então, né? Até um tempo atrás a gente tinha muita fraude onde as pessoas te ligavam se passando pelo suporte do teu banco ou se passando pelo suporte de alguma empresa, né? Aplicavam a engenharia social, né? Mas elas estavam com a voz delas, elas estavam com, né, tendo que te induzir a partir de uma prerrogativa de atendimento, alguma coisa nesse sentido. Hoje, imagina que com a evolução da inteligência artificial, com o deepfake, né? Há pouco tempo atrás a gente tinha que gerar um vídeo, demorava para processar. Hoje a gente tem tecnologias que já fazem isso em tempo real, ou seja, a gente poderia estar aqui falando, aplicando uma tecnologia de inteligência artificial que estava trocando a nossa imagem, né, por um avatar qualquer, por uma outra imagem de uma outra pessoa, e imagina com a nossa própria voz. Respeitando a entonação, respeitando tudo isso, está ficando cada vez mais fidedigno, cada vez mais difícil de identificar, principalmente para o público em geral. Então, as empresas, né, as que vão ter que estar de olho também nesse tipo de abordagem, elas têm que investir cada vez mais, né, nos seus canais oficiais de comunicação, comunicar isso de uma forma muito clara, deixar bem claro na relação com seus clientes de que aqueles são os canais oficiais, criar, né, mecanismos para que o cliente se identifique na hora de estar sofrendo o atendimento e vice-versa, para que ele possa validar isso. Então, a gente também vai ter que se preocupar na hora de comunicar com os nossos clientes, né, que para deixar bem claro para o cliente, essa comunicação, né, ou a gente não faz comunicação fora dessa plataforma, ou fora desse canal, ou fora desse padrão. Você vai poder validar, você vai ter que dizer que você é você mesmo. Então, isso é o que a gente vai acabar indo num mundo de deepfake, num mundo onde, né, o nosso filho pode alguém pode nos ligar se passando pelo nosso filho. Aquela história de receber fraude pelo WhatsApp. Sim. E
dizer, não, vou ligar de volta, vou fazer isso, o nosso filho pode ligar de um outro número dizendo, perdi meu celular, e é a imagem dele, com a voz dele. Então, tudo isso a gente vai ter que lidar daqui para frente. Né? Tá acontecendo muito, né? Essa questão de fraudes, né? O WhatsApp é uma ferramenta fantástica de trabalho, está sofrendo, né, com essa questão. Como você falou, né? As empresas vão ter que se comunicar muito bem com seus clientes, né? E aí, dentro dessa comunicação, tem que cuidar muito com a desinformação, né? Com a questão também que essas IAs, elas conseguem gerar e-mails, texto, publicações em rede social que que parece ser a empresa que está ali fazendo aquela comunicação, né? Então, assim, mais um desafio, né? Como combater, ou seja, como você se proteger com essa avalanche de fake news, né? Que pode estar sendo feita com manipulação dessas IAs, né? Então, além da desinformação, que é um problema social, né? Se a gente for pensar assim, a gente também tem os problemas de segurança da própria empresa, né? Existe um ataque chamado de spear phishing. O phishing tradicional é aquele que ele te manda um e-mail querendo que você clique para roubar suas informações, para te comprometer de alguma forma. O spear phishing é uma especialização do phishing, né? Da pescaria de dados. O que ele é? Ele está dentro desse contexto. Ele vai pegar suas informações de rede social, ele vai fazer uma varredura, e hoje é automatizada, e hoje utilizando inteligência artificial. E quando ele te mandar o phishing, não vai ser um phishing de 100 mil comunicações ou mensagens de WhatsApp que, de repente, 10 encaixou no perfil da pessoa e ela caiu no golpe. Ela vai fazer 100 mil no contexto da pessoa. Ele não vai pegar um contexto genérico e vai esperar que estatisticamente tem alguém que vai cair por conta do contexto. Engenharia social é assim, ó, todos nós vamos cair. Se ela for realmente direcionada, ele vai entrar no teu contexto, ele vai pegar uma situação, ele vai aproveitar uma situação tua de fragilidade, de um dia que tu tá mais num ritmo mais caótico e vai no automático e você cai. Independente da área que você atua, né? Mesmo sendo da área de segurança, de tecnologia, dependendo da situação, ele pega você. E o spear phishing, ele faz uso da inteligência artificial para isso. Então, o nosso contexto de rede social, ele vai como se ele entrasse dentro da tua cabeça, né? Ele vai estar ali e é muito convincente, dependendo do contexto que você está. Então, esse é um tipo de ataque que a inteligência artificial potencializa muito. E antes, para te fazer um spear phishing, o atacante tinha que te estudar. Tinha que ir lá na tua empresa, tinha que ver, tinha que ficar olhando, o que fazia antes, né? Na segurança lá dos primórdios, o atacante ele vasculhava o teu lixo. Sim. Né? Hoje não, hoje está tudo disponível e a IA pega esse contexto e gera, como se fosse a tua linguagem, gera um contexto que é muito convincente, né? Então, é treinamento das pessoas, é capacitação, é formação e uma coisa que eu tenho falado muito, né? A gente cuidar da formação das crianças também. Porque elas têm que começar lá desde a escola. É um novo mundo, né? Então, para que a gente já cresça sabendo que tudo isso existe, né? O que ele antigamente não fale com estranhos, hoje tem um conjunto de recomendações que a gente tem que fazer para os nossos filhos para que eles já cresçam sabendo que ali é um ambiente hostil, um ambiente público hostil, onde o crime migrou ali para dentro, onde tudo isso está acontecendo, né? Dentro de uma rede que é pública, igual sair na rua. Sim, sim. E assim, né, Ramsés, todo dado é o próprio usuário que fornece, né? Então, isso é uma questão também muito importante, né? De as pessoas se cuidarem mais na questão da privacidade dos seus dados, né? Então, todas as ferramentas, né, públicas aí são obrigadas a ter a questão da privacidade, né, da informação. Então, para tomar um cuidado na divulgação dos dados, né? Às vezes, como é que ele conseguiu meu telefone? Pô, tá lá na rede social, né? Tá lá no contato, né? Então, você consegue rapidamente, através de uma IA, imagina a velocidade que ela consegue fazer isso, né? E eu mesmo tive já uma tentativa que foi muito, muito difícil de descobrir. No último momento, eu me dei conta, disse, não, eu vou ligar para a pessoa, né? A pessoa com foto no WhatsApp, me chamando pelo nome que ele me chama, um amigo muito próximo, e aí eu me dei conta,
Ele disse que tinha perdido o celular, como sempre acontece e tal, né? E estava precisando de dinheiro e assim vai. E aí eu disse, não, peraí, me dei conta no último momento, né? Fiz uma ligação, a pessoa, não sou eu, opa. Então, né, automaticamente ali eu já saí fora daquele momento em que era facilmente de ter feito e ter realizado aquele crime comigo, né? Então, Uhum. é uma questão muito importante, né? As pessoas se cuidarem, né? Na informação, né? No que fornece de informação para esses meios, né? Hoje a gente está vendo muito acontecer aquelas ligações que fica mudo, né? E a pessoa ali começa a falar, né? E por trás é uma inteligência artificial Uhum. para poder pegar ali a tua entonação, a tua voz, e em cima disso fazer algum tipo de crime com aquela pessoa ali ou com outra, né? Com a família, né? Então, muito explorado pelo phishing, né? Que é agora potencializado aí pelas IAs, né? Antigamente, como você fala, né? Tinha que ir lá no lixo e tal, né? Hoje está tudo divulgado, né? Eu mesmo, esses dias, peguei uma IA para brincar do Grok, do X, do antigo Twitter. Coloquei uma foto, coloquei uma voz, pedi para ela fazer um movimento de uma foto. Ela fez um vídeo com voz e movimento, né? Então, realmente o negócio está bem evoluído, né? E aí, como, né? A confiança, né? Pode ser feita nos meios, como que o ser humano, né? No meio disso tudo, né? Isso já é uma discussão que vem sendo feito já vem sendo feita há bastante tempo, né, Éder? Quando surgiu a onda do IoT, né, das redes distribuídas e, né, do que a gente conhece hoje nesse contexto, já se falava muito nisso, né? E aí tem conceitos voltados para uma relação no mundo digital baseado na confiança e na reputação, né? Que é o que acontece hoje nas plataformas. Então, você vai pegar um Uber, você vai pegar um Airbnb, você tem o quê? Uma reputação por trás daquilo ali. Né? Claro que tem os desafios, até tu construir uma reputação, ninguém vai falar contigo, né? Então, é um misto de uma verificação inicial com aquilo que tu tá de histórico dentro dessas comunicações. E eu imagino que isso deva incorporar muito as nossas relações no dia a dia. Por isso que eu falei muito da reputação e dos canais de atendimento das empresas. Por quê? Cara, se você tem um canal validado, se você tem características da tua comunicação, você vai cada vez mais se preocupar em demonstrar que você é você mesmo para os outros, né? E eu acredito que isso vai ser incorporado de alguma forma em todas as plataformas aí para o futuro, né? A comunicação que a gente tem de WhatsApp hoje, ela nasceu sobrepondo a telefonia tradicional. Tanto que a tua chave é o teu celular, né? O teu número do celular, que talvez hoje já nem fizesse mais sentido, né? Mas ele se transformou em identificador único. Eu acredito que em pouco tempo ele deva ser substituído. Não precisa mais de um número, tu tem outros identificadores como pessoa, né? Então isso vai ser substituído por plataformas que demonstram que você é você mesmo, integrados de repente até a sistemas de governo que possam te dar uma chancela dizendo, ó, né? É prerrogativa do Estado identificar o cidadão. Daqui a pouco o Estado vai dizer o seguinte, ó, consulta aqui e diz que eu sou eu mesmo, integrado com os serviços da iniciativa privada e tudo mais. Eu acho que a gente está caminhando para isso. Né? Uma reputação, uma identificação integrada, ou seja, por meio de modelos federados e tudo mais que já existem no mercado hoje. Hoje, a maioria funciona com base nas plataformas mais tradicionais de mercado, né? Você vai lá num serviço novo, você diz, quero ser autenticado pelo Google, pela Microsoft, pelo Facebook, Então, você já tem um modelo federado onde você tem uma identidade e essa identidade é que ela transpassa para o sistema dizendo, essa pessoa, eu reconheço ela com esse endereço. Né? Então, acho que a gente vai muito para esse caminho, além da reputação, né? Da reputação. Pontuação e tudo mais. É por isso que é muito importante, né, essa questão de você poder participar disso, né, também, né, de você poder
sempre que receber um atendimento ou algo desse tipo, você participar dessa reputação, porque isso vai ajudar aquele serviço se tornar um serviço bom ou um serviço ruim, né? Então, muito, muito interessante, né? Uma outra questão, Ramsés, que a gente fala muito, né? Que a gente ainda, empresas, né? Como você falou, né? Que não usam lá uma IA, estão para trás, né? Mas tem um cuidado muito grande, né? Que são os vazamentos de dados, né? Dessas soluções, ferramentas que você escolhe para utilizar como treinamento, né, de IA. Então, como que as empresas podem se proteger com a privacidade dos dados dela, de forma que isso não vaze, ou que eles tenham mais segurança nisso, né? Nesse trabalho de usar uma IA, treinar essa IA com dados reais, né? Mas que isso não vá para a nuvem, não vaze, né? Como que você vê isso? Assim como já acontecia com os serviços pseudo-gratuitos, né, até então, aquele que a gente vai lá e utiliza sem ter um pagamento financeiro, a IA, ela vem também nesse mesmo modelo, né? Então, a partir do momento que a gente tem os modelos generalistas que a gente chama, seja o ChatGPT, seja o Gemini, aquelas versões que são abertas e que você não tem uma mensalidade, o modelo de negócio dela é que você participe do treinamento dela, que os teus dados vão subir e vão participar daquele contexto, né, de evolução da própria IA, certo? Então, a partir do momento que você está usando uma IA dessa que é aberta, colocando dados seus ali, você sabe que o teu dado está dentro de um ambiente que é público. Tá? Então, dentro do ambiente corporativo, o que a gente precisa fazer? Primeiro, se a gente vai utilizar uma IA dessa para apoiar o nosso processo de negócio, a gente tem que ter um contrato corporativo para isso, que tem uma política de utilização, que tem uma política de uso, né, que respeita a política de privacidade. Então, todas essas ferramentas, elas têm versões corporativas, o qual você pode pegar lá o termo de uso e avaliar se ele está adequado ou não àquilo que você espera em termos de sigilo, né? Isso para usar os modelos mais gerais, e o outro é que você pode pegar e utilizar modelos treinados para o teu contexto, que é o mais adequado na realidade, né? Se você vai utilizar dentro do teu contexto da empresa, você vai ter um modelo menor dentro né, da curadoria de conteúdo teu, das tuas informações, vai ficar mais barato o processamento, inclusive, vai ser mais assertivo, não vai ter problema de alucinação, porque está dentro do teu contexto, e você coloca as amarras necessárias. Né? Então, isso é muito necessário. Mas essas amarras necessárias, elas não são tão simples assim. A gente pode discutir, inclusive, o que a gente tem de ataques já dentro desse ambiente de LLM, dentro desse ambiente de IAs generativas, né, de modelos de linguagem, e que já estão catalogados hoje, e que são bem interessantes, inclusive. Né? Dando uma puxadinha ali, teve uma grande montadora aí de nível mundial que vendeu um carro por $5. Por quê? Porque o robô de atendimento dela tem, né, a gente chama de ataque de excesso de prerrogativa de agência, ou seja, quando ele tem autonomia para atuar dentro do teu ambiente como se fosse um atendente de verdade. Então, ele tem todo um birô de atendimento e injetaram os comandos corretos, que tiraram os guarda-reios que a gente tem, né, salvaguardas, e fez a IA negociar um carro por $5. Olha aí. Parece brincadeira, né? Mas existe também, né, uma questão muito interessante nessa questão dos treinamentos da IA, e você tem que estar sempre olhando e cuidando disso, que são as alucinações da IA, né? Então, essa questão, né, dela ter rompido essas amarras, né? Ela começa a inventar, porque a IA é movida à resposta, né? Então ela começa a alucinar, como a gente fala, né? E imagina, no atendimento, né? Como tu deu o exemplo, no atendimento ao cliente, na venda de um carro, né? A desinformação, né? Que pode ser gerada aí, prejuízo, nesse caso, importante, né? E, de novo, né? Como que a gente consegue evitar isso
né? Com validação humana, ou seja, quais são as formas aí que a gente conseguiria evitar isso, né, de acontecer? E não é à toa que a discussão mundial vai nesse sentido, né? Porque uma coisa é eu, como dentro do meu negócio, correr o risco de vender um carro por $5. Tudo bem, eu posso absorver isso dentro do meu negócio, né? Agora imagina quando a IA estiver tomando decisões que impactam na tua vida no contexto de crédito, de score, de risco para uma contratação de um plano de saúde, em termos de serviços públicos, em que isso pode te causar realmente, às vezes, um prejuízo que é irreversível para a tua vida, né? Então, por isso que a discussão mundial, o pessoal acha, mas é um ambiente regulado, ele vai limitar muito a inovação. Não, ele está cuidando disso também, né? Ele vai chegar ao seguinte, ó, cara, se a tua aplicação de IA, ela tem impacto massivo e toma decisão, cara, isso aqui é um ambiente que tu tem que tomar todo o cuidado do mundo. E a tecnologia, né, pela forma com que ela é concebida, né, a gente acha que é inteligência, mas ela é um modelo baseado muito em estatística, né? Comparação vetorial, quanto mais distante, né, mais longe daquele contexto. Só que tu imagina isso para um conjunto de palavras, um conjunto semântico, dentro de bilhões de parâmetros do que ela foi treinada. Então, quanto mais generalista é o modelo, dependendo da pergunta que eu faço, ela vai fazer, né, a montagem semântica ali, as análises estatísticas dentro desse modelo de comparação vetorial que a gente chama, e vai chegar vai perfurar uma resposta ali que, para ela, naquele contexto, é o que faz mais sentido, mas não é a verdade. Né? Às vezes não tem relação nenhuma, que é a tal da alucinação. Então, para a gente que está trabalhando nisso no dia a dia, são os modelos com curadoria, com cuidado, né, técnico necessário para que a gente tenha mais garantias de que ela não vai fugir, né, daquele contexto. Então, isso já existe sim. O problema é o uso inadequado, né? As pessoas estão querendo pegar modelos generalistas e achar que ela vai responder em cima do contexto da tua empresa. Não vai fazer isso. Por quê? Porque o conceito da tua empresa é um conjunto, às vezes a IA nem conhece a tua empresa, dependendo da situação. Por quê? Porque ela indexou um conjunto absurdo de dados, né, e você está querendo tratar uma especificidade ou um conhecimento muito específico. Ela vai alucinar e vai ter problema. Por isso que a riqueza está em você aplicar aquilo especificamente para aquilo que faz sentido dentro da tua empresa, com o conceito, com o conteúdo e conhecendo todas as salvaguardas necessárias de implementação. Né? E fazendo sempre as manutenções, né? Os retreinos e assim por diante, né? Avaliando, né? Avaliando, moderando. Da mesma forma que você tem um né? atendimento pessoal, né? Quando você tem um atendimento pessoal, você tem lá um call center que faz o teu suporte, seja nível 1, nível 2, ou atendimento a cliente, né? Você tem uma supervisão, você grava aquelas ligações, você faz uma análise de se aquilo ali está dentro do tom de fala que você definiu. Então, tem todo um cuidado, né? A IA não vai ser diferente disso. Você tem que estar sempre acompanhando. Por isso que eles falam, né? Da auditabilidade, da reprodutibilidade, né? Ou seja, o modelo de IA generativa, você pode às vezes fazer a mesma pergunta em contextos diferentes, ela vai responder de forma diferente. Mudou, ela já aprendeu, então você tem que ter essas salvaguardas dentro do teu ambiente corporativo. E isso está dentro toda a discussão regulatória traz isso, só que traz isso associado ao risco envolvido. Vocês têm risco de produzir uma manipulação de massa, de tomar uma decisão que vai impactar na vida da pessoa, né, que vai expor essa pessoa, né, a algum risco em função daquilo que você tomou de decisão automatizada, né, você não pode aplicar de qualquer forma. Você tem que ter essas salvaguardas demonstradas anteriormente. Então, é nesse sentido que a gente está falando. Isso não quer dizer que, na maioria dos casos, a gente não possa utilizar a IA sob nossa conta e risco dentro de um processo interno, para evoluir dentro de que a gente chama de um sandbox, ali dentro de uma área, que a inovação se dá por esse caminho. Por esse caminho. Esses dias, vendo uma matéria de cybercriminosos, né? Onde uma empresa tiveram ali uma videochamada, estavam nessa videochamada 3 diretores e a pessoa responsável pela administração financeira da empresa.
fizeram ali toda uma reunião virtual, falaram sobre valores, sobre transferência, a pessoa fez essa transferência quando foi, né, surpreendida que foi um crime, né, uns cybercriminosos que tiveram naquela reunião em vídeo, voz, né, e que não foram os verdadeiros diretores, né? E foi um valor muito expressivo, né? Aí tá nos jornais, né? Essa questão dos cybercriminosos, né? Atuando em cima, criando perfis, né? Como eu falei, tendo de uma única imagem, né? Ela consegue fazer vídeos, né? Pegando a tua voz, ela consegue sintetizar a tua voz, né? Isso para o humano ali, né? Para a equipe de atendimento, como que ele consegue identificar sinais? Né? Que sinais a gente pode ter, né? Para identificar que ali é uma IA que está tentando fazer ali né, que não é o verdadeiro, a pessoa que está falando, sim uma fraude, né? Vou te dizer que hoje é bem difícil, tá? Alan Turing criou o teste de Turing, né? Que é exatamente o conceito formal que até então você conseguiria, por meio de algumas perguntas, mesmo sem saber quem estava respondendo, se era um humano ou uma máquina, você saberia identificar essa máquina. Então, o teste de Turing tem as perguntas para que você seja feito para que você consiga. A IA já passa no teste de Turing. Então, dependendo de como ela foi feita, é muito difícil, né? Não adianta a gente achar, mesmo a gente trabalhando na área, que a gente não vai cair, dependendo de como ela foi feita, vai cair. Por isso que é importante a gente ter outros canais auxiliares para isso. Eu tenho que dizer o seguinte, ó, se eu não me autentiquei na ferramenta, se eu não coloquei realmente meu usuário ali, se eu não tenho um validador, um certificado, eu não vou interagir. Isso eu acredito que seja para qualquer tipo de interação. E sabe o que é interessante? O crime organizado está pulando para dentro do cybercrime. Por quê? Porque tu não suja a mão. E eu estava brincando ontem ainda, a gente estava conversando sobre o tema, e aí eu falei, da mesma forma que a gente é da área de tecnologia e a gente está lidando hoje com um mercado onde todo mundo quer trabalhar de home office, o crime organizado também. Ou seja, vaga para criminoso hoje, se você fosse botar uma vaga para criminoso hoje no LinkedIn, quem está se candidatando ia perguntar, mas dá para trabalhar em home office? Então é o crime de dentro de casa. Você não precisa mais sair na rua, correr risco de vida, você está no conforto do teu lar. Então o home office ele já migrou inclusive para o crime. Por quê? Você consegue atuar em escala global, você consegue automatizar o teu crime, você consegue então o que está acontecendo. E a IA também está ajudando nesse sentido, porque ela também te ajuda a construir os ataques, mesmo com menos conhecimento técnico do que deveria para poder fazer. Então a gente está exatamente passando por essa mudança, né, no mundo em que a gente vive, onde a gente vai sofrer um pouquinho ainda e tem que começar a implementar esses controles, sim, né? Mas respondendo a tua pergunta original, se for bem feito, se for um ataque direcionado e muito bem feito, é muito pouco provável que você consiga identificar. Muito difícil. Porque a nuance, né, os detalhes, eles são muito pequenos. Muito pequenos. Se tiver no contexto e tudo mais, então a gente achar que vai colocar a responsabilidade do outro lado do balcão, não. A gente tem que se preocupar exatamente em, ninguém vai entrar em contato contigo se você não te autenticar na nossa plataforma. Se a gente não demonstrar para ti que realmente somos nós, no meio da nossa comunicação vai ter um validador que te dê essa segurança. Você pode fazer essa pergunta, que a gente vai conversar contigo dessa forma. Como tem alguns bancos, né, hoje em dia, colocando isso nas seus canais digitais, né? Ninguém entra em contato via esse canal, via aquele outro canal, dessa forma, né? Então, se alguém entrar, né, nesse canal, não é da nossa empresa, né? Então, é como a gente mencionou, né? Usar a comunicação e a pessoa também, do outro lado, precisa estar informada, precisa estar, né, se informando disso, né? Para que ela sofra
ou tente descobrir, opa, veio pelo esse canal. Eu vi que aquele banco não conversa comigo com esse, né, neste canal. Então, vou considerar como uma fraude, uma tentativa de fraude e não prossigo, né? A gente também fala sobre a questão do treinamento da IA, né? Para que ela também ela não pegue os nossos preconceitos, né? Porque ela é uma, que a gente fala, né? Um bebê e nós vamos treinando, né? Com mecanismo, com dados, com ferramentas, né? Soluções. E isso pode gerar né? Uma grande manipulação de opinião pública, né? Caso ela venha a ter, né? Um tipo de treinamento onde ela pega essas questões, né? Preconceitos e outras questões, né? Como que a gente conseguiria garantir, né, que essa IA treinada ela não vá para esse lado, né? E foi perfeito o teu resumo ali, né? Assim como acontece com a gente também, né? A gente tem os nossos vieses cognitivos. De acordo com a nossa formação, com a nossa educação, a gente tende a tomar algumas decisões ou tende a atuar de alguma forma que estão de acordo com aqueles nossos valores, né? A inteligência artificial é a mesma coisa, foi treinada com um conjunto de dados, então ela vai responder de acordo com aquele conjunto de dados. Então, se ela foi criada com um conjunto de dados específicos de engenharia, ela vai responder às perguntas de acordo com o viés de engenharia. Então, e isso serve para qualquer coisa. O que a gente tem que tomar cuidado que são os vieses exatamente discriminatórios, os vieses que vão levar para uma tomada de decisão ou para uma resposta, né, que seja contrária àquilo que a legislação hoje já defende. Então, esse é o cuidado que tem que ter na hora de você disponibilizar uma inteligência artificial. Essa é uma inteligência artificial que vai te ajudar a fazer seleção de currículo, né, que você recebeu de candidatos a uma vaga. Você tem que tomar todo o cuidado que você tomaria se fosse o teu RH fazendo pessoalmente. Porque o teu RH também pode ter esse viés. Ele também pode ter um preconceito, ele também pode ter alguma coisa que, na hora de ele selecionar, ele já fazia isso antes. A diferença é que hoje é uma ferramenta que apoia aquilo ali e esse viés pode estar na ferramenta. Então, o cuidado é exatamente esse, né? Dependendo da aplicação da IA, você tem que garantir que você não vai cair num viés desse discriminatório ou que tem algum crime, né? E não só em crimes de discriminação, né? Até nas IAs mais genéricas hoje, as pessoas estão utilizando para tudo, né? As pessoas pegam aquilo ali e pedem para a IA se comportar como um terapeuta e ela aplica protocolos porque ela aprendeu com aquilo. Ela leu os livros. Ela sabe das técnicas que são utilizadas e ela tende, dependendo da situação, a te guiar por meio de alguma das correntes, né, psicológicas ou de análise psicológica, ela vai fazer isso. E aí? E a pessoa está acreditando naquilo, e a pessoa está acreditando que aquilo ali é realmente algo, e nem sempre vai chegar no meio do caminho, se ela alucinar, vai te dar uma resposta que não é adequada. Como saber, né, E é um se é viés. verdade ou não, né, aquela resposta, aquela devolução, né? Isso é uma questão que está no ser humano, né? O ser humano ele não pode depender 100% da IA, né? Como a gente está falando, né? Tem empresas aí que a gente vê que tá no hype, 100% da minha operação está em cima de IA, né? Está em cima de automatização por IA generativa e tal, né? E falando, né, sobre todas essas questões, alucinação, invenção, né? Como que equilibrar, né, essa eficiência tecnológica de eu estar fazendo automação, tudo que a IA nos permite de produtividade, né? Com o atendimento humano, né? Garantindo que o cliente também seja ouvido, né? Como que coloca isso numa balança, né? Tem um filme que é bem interessante, tá? Não é um filme famosíssimo, mas chama Tempos Supermodernos. É um filme italiano e ele é praticamente uma releitura do Tempos Modernos, lá do Charles Chaplin, né? Da Revolução Industrial, daquele característico ainda do cinema mudo, né? Daquele papel do operador
né, de planta industrial ali apertando parafuso repetitivo, de forma repetitiva, esse é mais ou menos uma visão parecida com essa, só que por isso é tempos não modernos e super modernos, é da atualidade. Então conta uma história realmente de, de um cara que era alto escalão, era da área de recursos humanos de uma grande empresa, e eles começaram a aplicar os algoritmos para identificar quais pessoas poderiam ser descartadas em função da otimização que se tem, da automação e de tudo mais, né? E no final do dia, o algoritmo que ele implantou demitiu ele mesmo. Olha aí. E ele foi para o mercado trabalhar de aplicativo, então, sob demanda e etc., aplicativo de entrega e tudo mais, vale muito a pena assistir, porque é uma questão dessa filosofia, né? Então, a gente não pode esquecer que, a partir de toda a revolução que a humanidade teve, ela subiu um degrau e ela deixou de fazer algumas coisas que ela gastava a maioria do seu tempo para fazer outras coisas. Mas o ser humano sobe de degrau, ele ganha novas skills, novos apoios, né, dessa tecnologia como um todo, e a régua dele também sobe. Mas ele não pode esquecer que a humanidade só faz sentido por ela própria. Se não tiver o ser humano, se não tiver um atendimento, se não tiver, ela não faz sentido, né? Senão daqui a pouco vai ser máquina falando com máquina, e no fim do dia a gente está ali por conta da nossa vida, por conta da nossa jornada aqui, e a gente não pode esquecer de que o ser humano ele é importante, né? Senão a gente não estaria nem aqui nesse bate-papo. Isso eu falo muito quando a gente está fazendo palestra, alguma coisa. Pessoal, tem N conteúdos distribuídos pela internet hoje. Vocês podem ir lá no conforto do teu lar e escolher. Se não estiver gostando, passa para frente. Pode pedir para a IA resumir para ti e ela te dá o sentimento, oh, será que tem isso que eu quero ouvir e tal. Né? Vídeo, ele faz isso. Então, para você estar num contato humano, tem que valer a pena. Tem que ter o fator humano tem que estar presente ali. Essas relações elas continuam existindo. A gente automatiza aquilo que é preciso automatizar, mas tem coisa que o relacionamento humano ele deve existir, porque senão não faz sentido a gente estar aqui. Né? Exato, né? Eu até falo assim que a tecnologia, né, principalmente a inteligência artificial, ela veio para que o humano seja mais humano, né? Faça coisa de humano, né? Essa questão, né, da interação, da conversa, do escutar, né? E você poder se interagir com outras pessoas, né? Deixar que a automação, aquele trabalho repetitivo, pode ser feito, né? E é melhor feito pela máquina, né? Mas essa questão do ser humano, né? Eu acho que está mais em evidência do que nunca, né? Deixar que a IA faça o trabalho repetitivo, duro, como a gente fala, e fazer com que o ser humano possa ser mais humano, né? E eu acho que a gente está resgatando isso, tá, Éder? Eu não sei se não tem nenhum estudo científico sobre isso, é só uma percepção minha, né? Eu tenho percebido que as pessoas têm procurado mais a filosofia clássica, entender os princípios da vida, filósofos clássicos, aqueles que já discutiam toda a pertinência, né, dos conceitos da filosofia básica. Eu tenho percebido que tem um interesse muito maior, até por conta da questão das redes sociais e de todo mundo, porque eu acho que as pessoas realmente estão percebendo que elas precisam ressignificar algumas coisas na vida dela, porque, cara, o que eu demorava um dia inteiro para fazer, né, que era aquele trabalho de ler, interpretar e não sei o que, dependendo, a IA vai me apoiar naquele sentido, eu vou fazer em 5 minutos. Eu vou dar um exemplo, tá? A gente trabalha, às vezes, com consultoria na área de segurança e eu preciso avaliar o portal da tua empresa, né, pela própria LGPD e tal, qual é o impacto à privacidade que o teu portal da tua empresa tem para poder fazer os termos de uso e a política de privacidade que aparece lá no banner, né? Uhum. Então, se a gente vai fazer alguma coisa, a gente tem que analisar de verdade qual é o impacto à privacidade. Se você tem link apontando para uma outra plataforma fora do teu ambiente, já é um rastreador. Porque se eu clicar num link que vai para um outro site, o outro site vai receber o que a gente chama de referral, ou seja, está vindo do teu site, e indo para outro. Isso é um rastreador. Tem web beacons, tem cookies. Então, o pessoal fala muito de cookies só, né? Então, se a gente vai fazer uma análise dessa, é uma análise técnica que demora algumas horas. Você tem que abrir o código da página, ver quais são os links e tal. É uma análise que demora algumas horas. Se você aplicar um robô, uma semântica e uma IA, essa atividade que demorava horas, ela passa a ser feita em segundos. E ela é muito eficiente para fazer isso.
Então, quer dizer que eu perdi o meu propósito como um consultor de segurança? Não. Eu vou ganhar tempo para me dedicar a outras questões, de repente a formação humana, a entender mais o comportamento, a analisar a questão da governança como um todo. Esse trabalho que era braçal, ele foi apoiado pela IA. Então a gente ganha um nívelzinho. Eu sempre brinco o seguinte, o cachorro, ele é cachorro desde sempre, né? Ele não deixou de ser cachorro, ele não inventou um meio de transporte para ele, e tem cachorros um pouco mais inteligentes, que evoluem um pouquinho, mas ele não deixou de ser cachorro. O ser humano, ele hoje é muito diferente do que ele era lá nos primórdios. E cada revolução dessa, a gente sobe um degrauzinho. Então, o cachorro continua fazendo aquilo que o cachorro sempre fez. O ser humano faz coisas diferentes do que ele fazia há um século atrás. Então é isso, a gente está num degrau acima já. Degrau acima, né? E dentro, né, das empresas, né, como a gente tem falado, né, cada vez mais sendo utilizado em vários setores, né, da indústria. E aí, desde trabalho home office, né, a gente vê muitas soluções aí com pesquisa, né, na verdade, usando, né, a inteligência artificial dentro de alguma ferramenta da própria empresa e tal, para analisar comportamento, emoção, expressão facial, né, tom de voz, né, isso tudo ali numa conversa ou até mesmo a pessoa trabalhando no seu dia a dia, né, e está sendo monitorado, né, com essas soluções e ferramentas, né? Então, assim, de que forma, né, a gente age de uma forma ética, transparente, sem ultrapassar o limite da privacidade, né? De novo, a gente não pode esquecer que a gente está lidando com seres humanos, né? E se a gente não tiver seres humanos, a gente não tem propósito mais nenhum. Saiu, acho que foi essa semana, a notícia de um porto que foi feito na China que é totalmente apagado. Ou seja, quando a gente chama de um porto apagado, quer dizer que não tem seres humanos operando, certo? Ele pode ser um entreposto de automação, mas aquele produto que está entrando ali, ele é um produto que ele só faz sentido se eu tiver um ser humano dentro daquela cadeia toda. Então, de repente, aquela mão de obra que era braçal, ela migrou para mão de obra que vai fazer análise em cima daquilo, que vai desenvolver essa tecnologia, né? E essas pessoas, elas vão estar suscetíveis a uma análise dessa? Tá, mas e o olhar da gestão de pessoas, né? As pessoas, elas são falhas, elas no dia a dia, elas vão ter um dia que vai estar mais com uma dificuldade maior, pode estar passando por um período de dificuldade. Então, quem tem equipe sabe disso. A gente não rende 100% o tempo inteiro, certo? Então, a gente automatizar isso, a gente está distanciando, né, daquilo que a gente tem de melhor, que é a relação humana, da gente chegar lá e dizer, ó, pô, vamos lá, eu te entendo que hoje você está difícil, você teve, né? Você perdeu um parente, você teve uma dificuldade na sua, né, no seu convívio ao redor e tal, você está passando por alguma dificuldade, a IA não vai ter esse contexto, né? O ser humano vai ter. Então, a partir do momento que eu tiro todo esse coeficiente humano dessa análise, cara, o erro é meu como empreendedor, o erro é meu como gestor, né, de estar entregando isso único e exclusivamente. Aí a gente volta lá para os tempos modernos. Né? Tempos modernos. Era só o apertador de parafuso. Se ele está, né, feliz ou não com aquilo ali, pouco importa, eu troco por outro. Mas eu acho que isso está cada vez mais restrito porque subiu a régua. O apertador de parafuso não existe mais. Existe agora a atividade que é cada vez mais humana, que é só o ser humano que faz. E só o ser humano que faz, a gente precisa dessa interação, desse cuidado, entender as diferenças que a gente tem no ser humano dentro da equipe. Cada um funciona de um jeito, funciona de formas diferentes. Tem desenvolvimento que tem que ser feito. A gente hoje não é o que a gente era há 10 anos atrás. A gente mudou, a gente evoluiu, a gente não é amanhã. Então, essa experiência, a gente tem que entender que ao nosso redor a gente fator de desenvolvimento humano também, e o humano vai estar no nosso negócio. É ele que agrega valor. É ele que consome, é ele que está dentro da cadeia de consumo. Senão não faz sentido. Máquina lidando sozinho, produzindo para quem consumir? Para outra máquina consumir, dentro de um ciclo fechado, não faz muito sentido. Então, a relação humana, a gente sabe que existe, né? A gente viu já notícias aí de Big Techs fazendo análise, demitindo, depois tem que voltar, bancos, né? A gente viu as últimas notícias ali, análise de produtividade e tudo mais. Mas a gente aprendeu lá na gestão de pessoas que
feedback é importante, o desenvolvimento das pessoas é importante, de chamar para conversar, né, para ver que a gente também é responsável pelo desenvolvimento daquela pessoa. Eu acho que é esse o cuidado que a gente tem que ter nesse mundo onde tudo pode ser automatizado, sob pena de a gente acontecer o que aconteceu lá no tempos super modernos, né? O algoritmo nos demitir. É aquele cuidado, né, que a gente fala dos 3 P's, né? Então, processo, produto, pessoas, né? Acho que válido até hoje, né? Então, Uhum. mais ainda, né? Hoje, porque pessoas, né, que fazem a diferença, né, nas empresas, né? E, e a gente vê cada vez mais, né, modelos de IA que aprendem sozinhos, né, com treinamento, tomam decisões, né, cada vez mais complexas. E aí a gente se pergunta, né, existe um limite, né, técnico, ético, em que devemos permitir, né, que a IA tome essas decisões de forma automática? Onde é que está esse limite, né? Onde que a gente consegue perceber isso, né? Isso é um dos cuidados que todas as discussões regulatórias estão tendo, né? De a gente poder sempre ter um caminho humano para questionar ou para verificar as tomadas de decisão. Que é aquilo que a gente falou, pô, alguém tem que estar olhando como que essa IA está atendendo ou tomando essas decisões para verificar se realmente está correto, se essa automação está funcionando da forma correta, né? Então, não é simplesmente a IA funcionando sozinha, porque até vem um número aqui que eu não sei se é confirmado ou não, mas li recentemente de que praticamente metade do conteúdo de internet já é gerado por IA. Então é o quê? É um modelo de IA realimentado por ele mesmo. E a gente sabe, quando a gente retroalimenta um modelo dentro de um ciclo fechado, a tendência é que o erro ele seja amplificado. Então vai chegar um ponto de que essa realimentação vai te gerar algo que não faz nenhum sentido. Então o ser humano ele precisa estar naquele meio, ele precisa ter os modelos, ele precisa evoluir os modelos, precisa de uma curadoria. Então o fator humano ele vai estar ali presente sempre e é esse profissional que vai ser valorizado. Ele migra um pouco, ele Evolui, evolui, né? evolui. A gente não vê hoje que tem times inteiros sendo contratados para avaliar soluções de IA. Eu vi uma plataforma recentemente que está fazendo isso já em termos de como se fosse colaborativo e monetizando as pessoas. Ela disse o seguinte, ó, tu pode usar todos esses modelos de IA, desde que para cada pergunta que você fizer, eu vou te dar a resposta com 2 ou 3 modelos diferentes e você dê uma nota para a melhor resposta. O que é isso? Uma curadoria de conteúdo humano. A pessoa está participando do processo de treinamento. Antigamente a gente chamava do modelo realimentado do especialista, né? Uhum. Uma rede neural artificial dava um resultado, pô, o resultado ficou muito fora do que se esperava, deu um erro muito grande. A gente, lá no início dos anos 2000, lá, a gente produzia um artigo de avaliação de imóveis utilizando redes neurais artificiais e métodos de análise multicritério. E no final, dependendo do que você colocava ali, ele costumava ter uma assertividade boa já naquela época, mas tinha uma situação que fugia muito daquilo que ele tinha sido treinado e ele dava um valor errado do imóvel, né? Muito fora do que deveria ser. Nesse caso, a gente previa que o especialista ia corrigir da visão dele e ia realimentar aquela rede neural para ela, né, ser retreinada, né, com os pesos dos parâmetros de entrada ali para que pudesse prever aquela condição que ela errou. E aí a generativa é passando muito por isso também. Por isso, né? Treinamento, moderação, né? E treinamento. Ramsés, depois dessa nossa conversa, ficou claro que a inteligência artificial ela é uma aliada poderosa, mas não uma substituta do humano, né? Como a gente falou, ela acelera processos, ela melhora o serviço, automatiza, né? Mas ainda precisa de um olhar, né? De uma empatia para fazer sentido, né? A gente fala aqui, né? O futuro, né? Não é homem ou máquina, mas sim homem e máquina, né? Então, aliadas, trabalhando juntas, né?
para que tenha uma experiência em que as empresas possam fornecer soluções com experiência ao usuário, atendimento de qualidade, né? Então foi muito gostoso esse papo, muito legal, tá? Muito obrigado, Ramsés, por essa participação. Pode deixar aí uma fala. Eu que agradeço, Éder. É um tema que eu gosto de falar muito, porque envolve, inclusive, essa questão filosófica, social e do próprio propósito humano, né? A gente acaba discutindo só tecnologia, a gente é dessa área, a gente domina a tecnologia, mas a gente não pode esquecer de que a tecnologia é feita para ajudar o ser humano. Como última dica, tem um livro que é muito bom, chama A Economia da Inteligência Artificial. Ele foi escrito por um economista. Ele faz uma análise de todas as revoluções que a gente teve, né? Desde que a gente acompanha os índices econômicos globais, ele faz análise em cima de muitos desses parâmetros econômicos ao longo, né? Desde a crise de 30, da Revolução Industrial. Então, ele começa a colocar isso na linha do tempo e ele diz assim, ó, mesmo que a IA seja uma revolução talvez das maiores que a gente já tenha visto, até mais do que a Revolução Industrial, outras que ele colocou lá no livro, se a gente olhar de fora, o comportamento da economia, ele não sofre solavancos muito longevos. Ele dá um soluço ali na hora né, dessa mudança, mas o comportamento ele é linear, ou seja, o PIB ele vai crescendo linearmente ao longo do tempo e ele te chama a tomar a decisão que você acha necessária. Só que a diferença é que aonde a gente aplica o recurso, né, ele migra de um bolso para outro, de uma solução para outra, e o ser humano ganha em qualidade de vida. Então, a partir do momento que a IA vem nos ajudar, a gente libera o nosso tempo que antes a gente gastava com uma atividade que não precisava, como a gente fazia trabalho braçal antes da Revolução Industrial. Então, esse é o fechamento que eu acho que a gente precisa, né, deixar aqui. Eu acredito muito nisso, né? A gente vai ganhar um degrau novo como seres humanos. Quando a gente olhar realmente para aquilo que faz sentido e liberar um pouco do nosso tempo, né? E conseguir se dedicar a outras questões mais humanas. E a gente gastava tempo com aquilo que era braçal, repetitivo. Né? Legal. César, muito obrigado. Chegamos ao fim de mais um episódio do nosso DigaCast. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo. Muito obrigado.